Você já ouviu falar em Enoque? Ou no livro perdido de Enoque? O que você conhece sobre ele? O que você sabe sobre os segredos milenares que estão guardados na Antártida? Seria possível anjos estarem vivendo presos em nosso planeta? Você acredita nisso? Bem, mesmo que sem querer, a NASA acabou se envolvendo com essa história. Hoje vou contar a você como a NASA acabou identificando sinais inexplicáveis que completam o quebra-cabeça de uma história milenar, envolvendo o livro perdido de Enoque. Mas antes, conto com você deixando seu like na confiança. E se ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de inscrever-se e ativar o sininho de notificações para ficar ligado nas novidades, pois toda semana tem vídeo novo por aqui. Seria realmente verdade que os anjos caídos estariam vivendo na Antártida? Vamos começar nossa história com uma viagem ao continente congelado e inóspito, chamado Antártida. Sem dúvidas, Antártida é o continente mais misterioso do nosso planeta e por muitas vezes é esquecido por nós. Não é à toa que somente em 1911 foi que o primeiro homem conseguiu chegar no Polo Sul. Foi o norueguês Roald Amundsen, utilizando trenós puxados por cães, o que o ajudou a desbravar nessa expedição. Isso mostra o quão pouco sabemos sobre a Antártida. Mesmo com toda a tecnologia moderna que existe à disposição, pouquíssimos seres humanos podem dizer que já foram ao continente. Qualquer expedição à Antártida precisa ser realizada com absoluta cautela e controle, para que não infrinja nenhuma lei internacional ou até mesmo que venha a custar muito caro, ao ponto de vidas serem perdidas. Um dos principais fatores que colaboram para que a Antártida permaneça isolada do resto do mundo são as suas temperaturas que em certas épocas do ano, como no inverno, podem chegar a menos 89 graus Celsius. O continente, no entanto, pode estar guardando segredos milenares da história, que vêm sendo revelados aos poucos. Um destes segredos, se comprovado, é claro, é capaz de destruir várias crenças criadas ao longo da história e conduzir a humanidade a uma era totalmente diferente. E tudo isso e toda essa história tem a ver com um homem e um livro perdido que foi recuperado por arqueólogos. Estou falando do livro proibido de Enoque. Mas há algumas perguntas importantes a serem feitas. Quem foi Enoque? Que livro é esse? E o que a Antártida tem a ver com esse livro? Se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o livro perdido de Enoque, acesse o primeiro link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Enoque foi um homem que teria vivido em um período antes do grande dilúvio relatado na Bíblia. Relatos da vida de Enoque geralmente são encontrados no livro de Gênesis. Enoque teria sido uma pessoa bondosa, temente a Deus e um grande ser humano. E por causa disso, Enoque teria vivido por muito mais tempo que um ser humano comum. Algumas interpretações da Bíblia indicam que Enoque não teria experimentado a morte, pois Deus, conhecendo o coração de Enoque, o teria arrebatado e o levado diretamente ao céu, sem que Enoque passasse pelo vale da morte pela experiência de morrer. Seria essa uma maneira de Deus ter evitado que Enoque presenciasse o grande dilúvio que estaria por vir e o salvado deste acontecimento? Este dilúvio citado é aquele de Noé, um descendente de Enoque, que havia construído uma arca ao ouvir o chamado de Deus para tal. E abrigado um casal de cada espécie de animal da terra, salvando-os assim da destruição total. Não há provas e relatos citados na Bíblia que fale sobre os anjos caídos, e muito menos que eles estariam na Antártida. E por que estes relatos não são citados na Bíblia? A razão pela qual estes relatos não estão na Bíblia Sagrada seria porque estas histórias fazem parte de um livro apócrifo que foi criado com a dedicação de contar mais sobre a vida de Enoque. Estes livros apócrifos foram escritos no mesmo período que os livros presentes na Bíblia, mas por algum motivo, ainda inexplicado pelos arqueólogos, esse livro de Enoque não foi incluído na Bíblia e foi deixado de fora do livro sagrado. Depois que Enoque havia sido levado ao céu pelo Criador, isso antes do grande dilúvio acontecer, o Criador havia pedido a Enoque que testemunhasse um grande conflito envolvendo anjos. Enoque teria escrito um livro que viria a retratar muito sobre estes anjos, desde comportamentos, regras até as suas histórias. As histórias dos anjos caídos fizeram parte dos acontecimentos relatados por Enoque neste livro. Este, então, seria o livro apócrifo de Enoque. O livro relata que 200 anjos caídos chegaram à região do Monte Hermon, atual Líbano, caídos do céu após uma terrível luta entre seres que eram fiéis a Deus e seres rebeldes. Estariam então estes seres divinos no planeta Terra. O livro relata que os anjos caídos começaram a interessar-se por terem relações com os humanos e a população local.
Esse contato é relatado no livro de Enoque, como um contato que foi crescendo cada vez mais, levando os anjos a se misturarem com os humanos, gerando descendentes destes seres divinos. Estes seres eram chamados de Nefelins, que deriva do hebraico, que tem o sentido de desertores, derrubados ou caídos. O que diferenciava estes seres dos seres humanos era sua estatura muito maior, parecidos com gigantes das histórias. Eles seriam aberrações aos olhos de Deus, que nunca quis que os seus anjos se misturassem com os seres humanos. Essa relação entre anjos e humanos e os surgimentos de seres mestiços acabou enfurecendo Deus, e novamente houve uma nova batalha entre os anjos caídos e os anjos fiéis a Deus. O lugar escolhido por Deus foi um lugar de muito difícil acesso aos seres humanos, para que desta forma os anjos não tivessem mais nenhuma interação com outro povo da terra. De acordo com o livro proibido de Enoque, Deus teria construído uma prisão para abrigar os anjos caídos e lá os teria mantido como castigo pelos seus atos. O livro não cita o lugar exato onde ficaria essa prisão, mas afirma que essa prisão ficaria nos confins da terra e que ficaria no subsolo, abaixo de algumas montanhas. Mas a coisa começa a ficar interessante mesmo a partir de 2006, pois até então, tudo que parecia mais uma história intrigante de ficção científica, que envolvia anjos, seres humanos e a fúria de Deus, foi em 2006 que alguns satélites da NASA que estavam estudando a Antártida detectaram ondas eletromagnéticas fora do comum, no subsolo do continente. Assustados e sem conseguirem explicar o que se passava no solo do continente, os cientistas realizaram testes e mais testes, assim como muitas confirmações para terem certezas dos sinais que estavam observando, mas mesmo assim, acabaram sem respostas. Foi então que um historiador chamado Steven Ben-Nun sugeriu a relação do livro apócrifo de Enoque com os acontecimentos que estavam sendo relatados pela NASA na Antártida. Essa teoria de Steven, sustentada por algumas passagens do livro de Enoque, como o fato do local escolhido por Deus para prender os anjos ter sido um lugar muito afastado, em seu livro, Enoque descreve que foi levado ao sul pelo próprio Criador para testemunhar os acontecimentos envolvendo os anjos caídos. No livro, Enoque ainda cita que ele havia visto 7 montanhas, 3 delas do lado leste e outras 3 do lado oeste, e a montanha que estava ao meio era a mais alta de todas. Uma citação muito intrigante no livro de Enoque é que ele relata que os dias pareciam não ter fim, o que se assemelha muito com os ciclos do verão na Antártida, onde a luz do sol chega a durar 24 horas. O que mais assusta nessa história é que quase toda a topografia da Antártida se assemelha com a topografia do lugar citado por Enoque em seu livro. Até mesmo a última das 7 montanhas descritas no livro, como a montanha mais alta, seria ela o Monte Vinson, o lugar mais alto da Antártida, medindo incríveis 4.892 metros de altura. A montanha é descrita por Enoque em seu livro? Mas por serem seres imortais, estariam mesmo os anjos caídos, ainda vivos e aprisionados nas profundezas da Antártida, levando os satélites da NASA a identificarem estes sinais eletromagnéticos inexplicáveis? Você já leu o livro proibido de Enoque? Acredita mesmo que estes sinais estariam vindo dos anjos caídos que ainda estariam aprisionados no continente? Será que um dia algum desbravador teria coragem de explorar essas regiões? Acredita que algum governo iria proibir essa exploração? Ou até mesmo Deus? Queremos saber a sua teoria sobre o assunto e a sua opinião. Não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar os sininhos de notificações e deixar o seu like no vídeo, para continuarmos trazendo conteúdos interessantes a você toda semana. Tem interesse em ler o livro de Enoque? Então disponibilizamos o link do livro para você na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.